Os Escolhidos, capítulo 60. O terrível erro de Saul. Depois da assembleia realizada em Gilgal, Saul dispensou o exército que havia convocado para derrotar os amonitas. Esse foi um grande erro. Seu exército estava cheio de esperança e coragem por causa da recente vitória. Se ele tivesse continuado a batalhar contra os outros inimigos de Israel, imediatamente poderia ter promovido um ataque poderoso em favor da liberdade da nação. Enquanto isso, os filisteus estavam ativos. Eles tomaram posse de algumas fortalezas nas colinas em Israel e depois se instalaram bem no centro do país. Durante o longo período de opressão, os filisteus procuraram se fortalecer proibindo os israelitas de trabalhar como ferreiros, assim não poderiam fazer armas de guerra. Depois, mesmo em tempo de paz, os hebreus ainda se submetiam a fazer esse trabalho para as tropas dos filisteus. Desmotivados pelo longo período de opressão, acabaram se acomodando. Assim, os homens de Israel, em grande parte, não se preocuparam em providenciar para eles as armas de guerra. Os israelitas poderiam obter arcos e funda, mas nenhum deles possuía lança ou espada. Somente Saul e seu filho Jonatas. Somente no segundo ano do reinado de Saul foi feita uma tentativa de dominar os filisteus. O primeiro ataque foi comandado por Jonatas, que venceu as primeiras tropas dos filisteus em Geba. Enfurecidos, os inimigos se prepararam para um ataque imediato a Israel. Saul declarou guerra pelo som da trombeta e convocou todos os homens de guerra da nação, incluindo as tribos que estavam do outro lado do Jordão, para se reunirem em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército imenso em Miquimás, 30.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Saul e seu exército em Gilgal ficaram assombrados diante das forças poderosas que teriam que enfrentar na batalha. Muitos ficaram tão apavorados que não ousaram participar desse encontro. Outros se esconderam em cavernas e entre as rochas que eram comuns nessa região. Ao se aproximar o momento de encontro dos dois exércitos, as deserções aumentaram e aqueles que não se retiraram estavam apavorados. Quando Saul foi ungido como rei, recebeu instruções específicas de Samuel sobre o que deveria fazer num momento como esse. Vai na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. 1 Samuel 10, verso 8. Desencorajado pelas circunstâncias. Dia após dia Saul esperava, mas sem motivar o povo e inspirar a confiança em Deus. Antes que o tempo indicado pelo profeta tivesse passado completamente, ele mesmo ficou desanimado diante das circunstâncias difíceis que o cercavam. Em vez de preparar o povo para a cerimônia que Samuel viria a realizar, ele começou a duvidar. Buscar a Deus por meio do sacrifício era uma das cerimônias mais solenes. Deus ordenava que seu povo examinasse seu coração e se arrependesse de seus pecados para que suas ofertas fossem aceitas e ele pudesse abençoar seus esforços na conquista do inimigo. Saul estava ficando impaciente e o povo, em vez de confiar em Deus para obter ajuda, estava buscando o rei para que os guiasse e os dirigisse. Mesmo assim, o Senhor ainda cuidava de seu povo e não o abandonou. Ele permitiu que passassem por situações difíceis para se convencerem da loucura que era confiar na força humana e de que deveriam se voltar para ele como sua única fonte de apoio. Chegou o dia em que Saul deveria ser provado. Ele dependeria de Deus e pacientemente esperaria, conforme tinha sido ordenado, demonstrando assim que Deus poderia confiar nele como líder de seu povo, mesmo em situações difíceis? Ou abandonaria os princípios e mostraria que não era digno de sua sagrada responsabilidade? O rei de Israel ouviria o rei dos reis?
levaria seus soldados amedrontados a voltarem sua atenção para aquele em quem estão a força e o livramento eternos? Cada vez mais impaciente, ele aguardava a chegada de Samuel, culpando a ausência do profeta pela angústia e deserção de seu exército. Chegou o dia esperado, mas o homem de Deus não apareceu. A providência divina deteve seu servo. Achando que deveria fazer alguma coisa para acalmar o povo, Saul decidiu convocar a assembleia e oferecer o sacrifício para buscar a ajuda divina. As instruções dadas por Deus eram de que somente os sacerdotes poderiam apresentar os sacrifícios diante dele. Mas Saul ordenou: tragam-me o holocaustos e os sacrifícios de comunhão. 1 Samuel, capítulo 13, verso 9. E então ele se aproximou do altar e ofereceu o sacrifício. A presunção de Saul. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. 1 Samuel 13, verso 10. Samuel viu de imediato que Saul havia violado as claras instruções que ele lhe tinha dado. Se Saul tivesse cumprido as condições para alcançar a ajuda divina que foi prometida, o Senhor teria realizado um maravilhoso livramento em favor de Israel. Saul estava tão satisfeito consigo mesmo que saiu para se encontrar com o profeta esperando aprovação para o que tinha feito e não uma crítica. Samuel lhe perguntou: o que você fez? E Saul deu suas desculpas por ter tomado tal liberdade. Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. 1 Samuel 13, verso 11 a 15. Ou Israel deixaria de ser o povo de Deus, ou o monarca e a nação deveriam ser governados pelo poder divino. Em Israel, nenhuma monarquia poderia prosperar se não reconhecesse a autoridade de Deus em todas as coisas. Nesse tempo de prova, o erro de Saul revelou que ele não estava preparado para ser representante de Deus e de seu povo. Ele desencaminharia Israel. Sua vontade e não a vontade de Deus é o que dominaria. Por ele ter fracassado, os planos de Deus deveriam ser cumpridos por outro que ocuparia o seu lugar. O trono de Israel deveria ser confiado a alguém que governasse o povo de acordo com a vontade do céu. A razão do erro lamentável de Saul. Saul caiu no desagrado de Deus, mas não estava disposto a humilhar seu coração em verdadeiro arrependimento. Ele não ignorava a derrota de Israel quando Ofne e Finéias levaram a arca de Deus para o acampamento. E mesmo sabendo de tudo isso, mandou buscar a arca sagrada e o sacerdote que a acompanhava. Ele esperava assim reunir o exército que tinha se dispersado e entrar na batalha contra os filisteus. Então poderia agir sem a interferência de Samuel e se livrar das importunas críticas e reprovações do profeta. O Espírito Santo tinha sido concedido a Saul para lhe dar sabedoria e tornar seu coração mais calmo. No entanto, como foi teimoso em continuar no erro, seu espírito impulsivo, que não foi educado para aceitar a submissão nos primeiros anos de vida, estava sempre pronto a se rebelar contra a autoridade divina. As pessoas não podem passar anos corrompendo as faculdades que Deus lhes deu e mais tarde, quando decidirem mudar, encontrar essas faculdades renovadas e disponíveis para seguir um caminho totalmente contrário. Os esforços de Saul para reunir seus soldados fracassaram. Com seu exército reduzido a 600 homens, ele se retirou para a fortaleza de Gebá.
ao sul de um vale profundo e acidentado, poucas milhas ao norte de Jerusalém. O exército filisteu estava acampado ao norte desse vale em Miquimás, e dali enviaram tropas em várias direções para devastar o país. Jonatas é honrado. Deus permitiu que a crise chegasse a esse ponto para repreender Saul e ensinar o seu povo uma lição de humildade e fé. Por causa do pecado de Saul, ao oferecer ele mesmo sacrifício, o Senhor não lhe daria a honra de vencer os filisteus. Jonatas, o filho do rei, um homem que temia ao Senhor, foi escolhido. Movido pela direção divina, propôs um plano ao seu escudeiro para que fizesse um ataque secreto ao acampamento inimigo. Talvez, ele insistiu, o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14, verso 6. O escudeiro, que era também um homem de fé e oração, apoiou o plano. Juntos saíram às escondidas do acampamento, para que ninguém os impedisse. Com oração fervorosa ao guia de Israel, combinaram um sinal que os ajudaria a decidir o que fazer. Descendo pelo desfiladeiro que separava os dois exércitos, eles abriram caminho silenciosamente embaixo do penhasco, praticamente protegidos pelas rochas do vale. Ao se aproximarem da fortaleza, ficaram à vista de seus inimigos, que zombaram deles, dizendo: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Subam até aqui e lhes daremos uma lição. 1 Samuel 14, versos 11 e 12. E isso queria dizer que iriam punir os dois israelitas por se atreverem a ir até lá. Esse desafio era o sinal que Jonatas e seu companheiro tinham combinado como prova de que o Senhor estaria com eles nessa tentativa de ataque. Escolhendo um caminho secreto e difícil, os dois guerreiros foram para o topo de uma rocha considerada impossível de ser escalada e que não era fortemente guardada pelos inimigos. Assim, eles penetraram no acampamento do inimigo e mataram as sentinelas que, dominadas pela surpresa e pelo medo, não ofereceram resistência. Anjos do céu protegiam Jonatas e seu escudeiro. Anjos lutavam ao seu lado e os filisteus caíram diante deles. A terra tremia como se uma multidão com carros e cavaleiros estivesse se aproximando. Jonatas reconheceu os sinais da ajuda divina. E até os filisteus entenderam que Deus estava agindo para o livramento de Israel. Grande temor tomou conta do exército. Na confusão, os filisteus começaram a se matar uns aos outros. Logo os rumores da batalha chegaram ao acampamento de Israel. As sentinelas do rei informaram que havia grande confusão entre os filisteus e com grande baixa no número de soldados. Vendo que os filisteus estavam recuando, Saul levou seu exército até o local para se unir ao ataque. Os hebreus que tinham desertado para o lado do inimigo acabaram se voltando contra eles. Grande número deles também saiu de seus esconderijos. Enquanto os filisteus fugiam, o exército de Saul destruía os fugitivos. Novamente Saul age sem pensar. Decidido a tirar o máximo de vantagens, impulsivamente o rei proibiu os soldados de comerem por um dia inteiro. Maldita seja todo o que comer antes de anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. 1 Samuel 14, 24. A vitória tinha sido ganha sem o conhecimento ou a cooperação de Saul, mas ele esperava receber as honras pela completa destruição do exército vencido. A ordem para proibir que os soldados se alimentassem mostrou que o rei era indiferente às necessidades de seu povo quando essas necessidades entravam em conflito com seu desejo de exaltação pessoal. Em suas palavras, seu objetivo não era que o Senhor vingue os seus inimigos, mas que eu tenha me vingado de meus inimigos. O povo havia passado o dia todo envolvido na guerra e estava fraco por falta de alimento. Assim que passaram as horas de restrição, eles avançaram sobre o que sobrou dos inimigos e devoraram carne com sangue.
transgredindo dessa maneira a lei que proibia comer sangue. Jonatas não tinha ouvido a ordem do rei, e durante as horas de batalha daquele dia, sem saber de nada, desobedeceu comendo um pouco de mel quando passava por um bosque. Saul tinha declarado que qualquer um que transgredisse essa proibição seria punido com a morte. Embora Jonatas não fosse culpado de pecado voluntário, e Deus tivesse trazido o livramento por meio dele, o rei declarou que a sentença deveria ser executada. Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. 1 Samuel capítulo 14, verso 44. A vida de Jonatas é salva. Saul não poderia exigir para si a honra da vitória, mas ele esperava ser homenageado por seu zelo e por forçar a santidade de seu voto. Os soldados se recusaram a permitir que a sentença fosse executada. Desafiando a ira do rei, declararam: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. 1 Samuel capítulo 14, verso 45. O livramento de Jonatas foi uma severa repreensão ao ato precipitado do rei. Saul teve um pressentimento de que as maldições que havia pronunciado recairiam sobre a cabeça dele mesmo. Ele voltou para casa deprimido e insatisfeito. Aqueles que estão mais prontos a dar desculpas para seu pecado são muitas vezes os mais severos a condenar os outros. Assim como Saul, muitos se recusam a ver a causa do seu problema em si mesmos quando se convencem de que o Senhor não está com eles. Consentem no julgamento cruel ou reprovação de outros que são melhores do que eles. Aqueles que buscam exaltação própria são colocados em situações que seu verdadeiro caráter é revelado. Foi isso que aconteceu no caso de Saul. As honras reais eram mais importantes para ele do que a justiça, a misericórdia e a generosidade. Assim, o povo foi levado a ver o seu erro. Tinham trocado o profeta piedoso, devotado, cujas orações haviam trazido tantas bênçãos, por um rei que orou rogando uma grande maldição sobre eles. Se os soldados de Israel não tivessem interferido, Jonatas, o seu libertador, teria morrido por decreto do rei. Depois disso, quantas dúvidas o povo deve ter guardado ao ser guiado por Saul. Quanta amargura trazia para eles o pensamento de que Saul tinha sido colocado no trono por sua própria escolha. O fim do capítulo 60.